Boa tarde. Eu sou Edmilson Ribeiro, mais conhecido como Edmilson Ribeiro, mas meu nome completo é José Edmilson Ribeiro Vieira. Eu agradeço a presença de vocês, porque eu acho que é muito importante a gente conversar sobre a verdadeira história do nosso Cariri, da nossa Missão Velha, porque muitos não sabem, mas a gente que vem há muito tempo estudando, buscando conhecimentos sobre a questão dos povos que aqui habitaram antes das civilizações e que aqui viviam felizes, aqui plantavam, aqui dançavam, e de repente tudo se modificou com a presença da tal civilização. Estamos aqui de Santuário Ecológico dos Índios Cariri Novos, porque segundo alguns estudos e também decifrando, aliás, não precisa nem decifrar que aqui era e é um santuário. E eu sempre imaginei nos tempos dos índios como aqui seria. Se já é bonito assim, tão abandonado, imagino quando era bem cuidado pelos índios, onde descia água o ano inteiro, tinha as fontes e a água era pura. Porque muitos dizem que aqui era seco, tudo bem, o sertão é muito seco. Mas imagina aí o povo indígena aqui vivendo muito mais anos do que nós. Então ele já tinha muita preparo para viver aqui, porque ele já tinha muita experiência de tudo que acontecia na região. Questão climática, como eram as enchentes. Porque se a gente contar os anos que os povos originários daqui viveram aqui, é muito mais tempo do que o povo que chegaram aqui depois. Minha mãe plantava num sítio chamado Lapinha. E há muito tempo eu via vestígio no caminho da roça. Eu começava a ver desenhos nas rochas e muitas histórias, né? Eu sempre fui curioso, perguntava a um, perguntava a outro. E quando eu me olhava no espelho, eu sempre me achava muito parecido com povos indígenas. E eu dizia, meu Deus, por que essa cidade não tem assim nada que fale realmente, de verdade, do povo que deu origem ao lugar. Inclusive eu sempre achava vago a história do povo indígena, que eu chamo povo originário, né? Porque o nome índio não foi o índio que deu a ele mesmo. O nome índio vem dos portugueses. Você sente falta do Geoparque aqui tomando conta ou atuando aqui? Ou você sente que o Geoparque faz que meio que tem como é que eu posso dizer? Esquece dos geossítios de Missão Velha, de valorizá-los? Na verdade, o Geoparque Cariri eu nunca nem cheguei a ver a presença deles aqui. Só uma vez que eu vi um carro passando com o nome Geoparque e pararam e perguntaram. Eu perguntei também e ele disse que tomava de conta daqui. Aí eu peguei e disse a ele, você não toma de conta daqui, aqui é um local abandonado. Aqui é um local onde morria gente. Todo ano as correntezas levavam 2, 3 pessoas. E eu sempre dizia que era uma maldição. Eu comecei a rezar, a orar, buscar Deus e buscar a proteção dos guardiões. E foi diminuindo as mortes. E alguns traços que estão nas pedras. E eu acho que seja. Esses símbolos aqui, como é que você pensou nesses símbolos? Será que tem alguma... É desenhos que eu tirei das pedras. Eu fui baseado e fui cortando linhas, né? E vendo que tem pedra que tem esses desenhos. Entendeu? Mas tu Andando acha, aí por dentro. tu acha que tem algum significado espiritual? Eu acredito que sim, porque nada é por acaso. Eu acho que nada está por acaso aqui. Foi através dessas escritas aí que Deus, que eu fui buscando orações e tudo, fui descobrindo o nome certo de Deus, na linguagem aramaica, que é Yau, né? E Yahshua, que é o de Cristo.
Aí, então eu comecei a estudar aqui essa pedreira aqui, que antes dessa pedreira, eu era menino, eu vim aqui, essas pedras não eram destruídas, aqui tinha muitos desenhos nessas pedras e destruíram essa fonte também. Mas aí eu disse, eu vou aproveitar e fazer um local aqui. Comecei a fazer essa estátua, essa outra, entendeu? E representando o mestre Yahshua, Jesus. Eu também coloquei esse Jesus Cristo aqui como a presença de humildade, né, no meio da natureza. Eu criei também essa parte aqui. E sonho também tirar mais essas pedras e deixar um local mais melhor de se sentar, colocar banco aqui também. Entendeu? Eu sempre achei essa árvore muito bonita, o posicionamento dela. Aquela pedra lá tem um desenho que a gente vê naquela pedra que tem lá, um desenho como se fosse cortado e bem desenhado nas pedras. Aí eu criei esses detalhes. Quando eu visitei a capela de Santo Antônio, eu sempre achei interessante, porque se existiu 2 padres que foram mortos, muita gente contou a morte desses 2 padres. Então eu peguei e fiz essas 2 imagens de 2 padres que possivelmente, pelo código que eu vi na capela de Santo Antônio, tem essas rúbricas lá. Essa rúbrica está lá na capela. Essa outra rúbrica está lá na capela. Me perguntei a várias pessoas e ninguém nunca dizia. Então sabe de uma coisa? Eu vou ligar esses 2 enigmas aos 2 padres. E como eles eram padres jesuítas e europeus, eles foram levados até lá para ser velado. Eu fiz uma ligação. E aquela cruz que tem lá, que ninguém nunca explicou, e por que não explicaram e não deixaram escrito? Né? Então eu sempre quis decifrar esses 2 coisas. Aí eu comecei a ver que tinha um A. Naquela ali tem um A, um X e um S. Provavelmente deve ser o nome do padre, né? E esse outro tem claramente um F, um B e outro F, cortado no meio. Aí as pessoas dizem, esse cara é louco. Não, não é louco, é que eu acho bonito contar a verdade. Contar a verdade é importante. Se eu maquiar, dizer, ah não, mas eu fui vamos dizer, o povoamento de Missão Nova, que foi para trazer os índios para aqui, para fazer tipo, que eles chamam de, como é o nome? Era aldeamento, aldeamento indígena. Mas eu nunca vi uma casa indígena em Missão Nova. Eu sempre achei vago a bandeira de Missão Velha, né? Porque primeiramente, quando colocaram o índio na bandeira de Missão Velha, se basearam numa figura já existente como um índio da parte dos Estados Unidos, de olhos azuis e pele clara. Porque não tem sentido dizer que o índio daqui do sertão, num sol quente, castigante, tem a pele branquinha e muito menos os olhos azuis. Então eu não achei representando o povo indígena Cariri a bandeira de Missão Velha. Eu sempre achei vazio a bandeira de Missão Velha. Ter um índio, só um índio e pronto, e nada falar mais sobre os índios. Não botar uma rua, não botar uma avenida. Saber que o Cariri, o nome Cariri, é derivado do índio. Saber que Araripe é um nome indígena. Mas Missão Velha não tem uma rua falando de índio. Não tem nada em homenagem a índio. Só essa bandeira. E assim mesmo, com o índio totalmente de cor divergente da cor que eu creio que seja parda, mais pro lado escuro por causa do sol. Como nós, moreno, né, que chama moreno, nossas cores. Então não achei muito certo colocar um índio que não seja a cor mais parecida com o nosso povo Cariri. Então aqui a cachoeira deixa essa mensagem para o poder público, a valorização
a segurança que esse local não tem. Você vê que não tem nenhuma grade aqui de proteção, botaram uma grade muito baixa, entendeu? Isso não protege ninguém. E acharia que fosse mais bem feito e que tivesse a proteção também do patrimônio, uma guarda aqui para proteger a cachoeira, o patrimônio, quando fizesse alguma coisa, não fizesse como esse está aqui, abandonado, dinheiro público jogado ao vento, né? Então era para ser, eu quero deixar essa mensagem para o poder público começar a pensar nesse local, como já tem aí esse primeiro passo que eu dei, depois que construiu o santuário ecológico, com a Praça do Marco Zero e agora com o museu aí, segundo todos dizem que é um memorial da Refesa e de algumas peças que foram encontradas na construção da Transnordestina. Essa é a minha mensagem, a valorização do povo cariri e a valorização desse local aqui como sendo o marco zero da nossa região do Cariri.